Ok, muito bem-vindos então à nossa perícope de hoje. Perícope para o primeiro domingo no Advento é uma perícope conhecida, Isaías 2, 1 a 5. Esse texto é muito similar ao texto do profeta Miqueias, no capítulo 1, capítulo 4, 1 a 3. Como nós sabemos, Isaías e Miqueias são profetas contemporâneos, são colegas. Miqueias trabalha na região mais rural, enquanto que Isaías está trabalhando na corte, especificamente na corte de Ezequias. O interessante é que essa similaridade das duas perícopes, pelo menos nesse trecho, tem levantado muita polêmica. Então a pergunta sempre é quem copiou de quem? Isaías copiou de Miqueias, ou Miqueias copiou de Isaías, ou ambos usaram a mesma fonte. A verdade é que, como são profetas, de vez em quando então, se reúnem e fazem uma espécie de conferência para decidir sobre qual é a perícope que vão trabalhar no sábado seguinte. Então, resulta, de vez em quando, nesse tipo de coisa. A segunda particularidade desse texto, do versículo 1 de Isaías 2, é que esse versículo é similar ao versículo 1 do capítulo 1. Lá, a única diferença, a fraseologia é praticamente a mesma, a única diferença é que aqui aparece Hadavar, inicia com Hadavar. Lá no 1.1 começa com Razon. Razon é visão e Hadavar aqui é a palavra. Então, depreende-se que ambas, tanto visão quanto a palavra, são sinônimos. Tá? Então, não há por que fazer muito debate sobre esse assunto. Então, o versículo 1 diz assim: Hadavar asher hazá Yeshuyahu ben Amos al Yehudá Virushalayim. A palavra que, agora vem a palavra hazá, que é o verbo. Então, o verbo visionar, que teve em visão. Então, a palavra que visionou Isaías, filho de Amós, Amós com Z, para diferenciar do profeta Amós, né? Os nomes são similares, não iguais, para Yehudá. Al aqui pode ser esse nome de El, para. Então, para Judá e Jerusalém. Versículo 2, Vehayá be'aharit hayamim. E acontecerá, agora vem a palavra baharit, termina com tal aqui, então nós conhecemos a palavra ahar ou aharei, que significa atrás, depois de, enfim, isso é muito comum no texto bíblico. Mas aqui você tem essas preposições, ela está substantivada. Então, algo assim como no final de, ou como resultado de. Então, assim, e acontecerá que, como resultado dos dias, Hayamim, vem plural de Yom, Nakon Ye Har Bet Yehudá Berosh He Harim. Nakon é um nífal aqui. O verbo é um verbo oco, né, como kum. Tá? Isso aqui que está no nífal, então, do verbo kum, kun significa fixar, significa estabelecer. Então, estabelecido será, fixado será o monte da casa do Senhor, Berosh. Rosh é cume, né, no cume ou acima do cume dos montes, Reharim. Harim é o plural de Har, e esse Re aí, normalmente o artigo é Re Patach Yodagis forte, mas diante esse Re com camis átono, então o artigo passa a receber Segol nesse caso. Então, será
então, estabelecido será no monte da casa do Senhor, acima do cume dos montes. Venissá, Migebaot, Venissá é a forma do nifal, do verbo nassá, o Dagesforte está indicando isso, né? E será levantado Migevaot, o substantivo é Givá, esse é o singular, então Gevaot é o plural, mais do que as colinas. Tá? Givá é colina, então mais do que as colinas. Ve naharu elal kol hagoyim. Nahar é o verbo, nós conhecemos o substantivo nahar, que é rio, né? E aqui você tem um verbo muito pouco usado no texto bíblico, aliás, só é usado 3 vezes. Aqui em Isaías, lá na passagem de Miqueias, e uma vez em Jeremias, no capítulo 51. Então, como é que vai traduzir nahar? Nahar, então, é aquilo que o rio faz, né? É fluir como fluem as águas do rio. E é interessante a metáfora que é usada aqui, né? Então, e afluirão, ou então correrão para cima, não é? Elau, para o monte, todas as nações. Então, e correrão e subirão como águas para o monte todas as nações. Então, veja um caráter universal aqui da proposta divina. Versículo 3. Ve'alechu amim rabim. Então, halechu, vem do verbo halak, em si é o perfeito aqui do verbo halak, mas como vaf é consecutivo, então, e caminharão e virão amim rabim. Amim, plural de am, muitos povos, rabim, muitos povos. Ve'ameru lechu na'ale el har Yahweh, el beit Elohei Yaakov. Ve'ameru, então o verbo é amar, então, e dirão. Lehu é um imperativo, né, do verbo halak, segunda pessoa do plural. Vinde, né, caminhai, andai, etc. E ve na'ale. Na'ale é o coortativo do verbo alá. Alá significa subir, então na'ale é um convite, não é? Essa é a força do coortativo. Vinde e subamos, não é? Ao monte Yehudá, ao monte de Judá, a casa do Deus de Jacó. Ve yorenu miderakal. Ve yorenu, o verbo é yará. Yará, aqui está no rifle. Yará significa em si mostrar a direção, instruir, pode ser também revelar. Daí vem a palavra Torá, que vai aparecer logo embaixo, tem a sua origem, conexão com este verbo. Então, significa instruir. E no rifle aqui significa aprender, mas aprender a partir de algo que é revelado. Há uma diferença, o outro verbo vai aparecer logo embaixo. Então, aprender, então seria assim, e aprenderemos dos seus caminhos, a partir dos seus caminhos. Venelaká beorechotal, ki mission tese torat devar Yahweh mirushalayim. Veneleká, o verbo, de novo, é um coortativo do verbo halak. Então, como aparece no versículo, na parte anterior, é o mesmo coortativo, o mesmo convite, não é? E andemos behorechotal,
Então, oreha, essa é a forma no singular, é o sinônimo de caminho, derek, e a hará, e aqui talvez veredas, não é, ou algo parecido, né? Nas suas veredas, porque Mitzion, de Sião, tece, é a forma feminina, terceira feminina singular do imperfeito, do verbo yatsá, é sair, porque de Sião sairá a Torá. Sairá a Torá, então a lei, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Quer dizer, o verbo usado elipticamente na segunda parte da frase aqui. Então, esse verbo de Sião sairá. Quer dizer, começa de Sião, aí vai para Jerusalém e daí para fora, daí para o mundo. Tá? Lembre-se que Sião aqui é usado no sentido de habitação de Deus. Tá? É o templo, é a casa de Deus, a habitação de Deus, e onde se origina a Torá. Então, é importante o aspecto do ponto de vista teológico aqui. Versículo 4, Veshafat ben Hagoyim. E julgará, o Shafat é comum, e aqui o sujeito é o Senhor, e o Senhor, né, julgará. O verbo Shafat significa julgar, é um julgar mais amplo, é um julgar das nações, não é? E julgará entre as nações. Tá? É esse o sentido. Agora, o Vehokiach le'amim rabim ve'kitetu ha-rebotam le'itim ve'hanitoteihem li masmerot lo isagoi elgoi hereb velo ilmedu ot milchama. Pouco extenso o versículo, vamos por partes. Tá? Vehokiach, tá? Hokiach aqui é uma forma do rifil, do verbo yakar, que também significa julgar, só que é diferente de shafat. Yakar, ele é mais um julgar individual. Tá? Shafat é mais nações e é universal. E Yakar é mais de caráter individual, mas normalmente ele tem um caráter redemptivo, ou seja, é um julgar no sentido de repreender para corrigir. Né? Isso aparece, por exemplo, para citar um exemplo, no livro de Jó. Jó está solicitando lá um mokiach, vem desse verbo, quer dizer, alguém que media, alguém que é um advogado seu. Quer dizer, então você vê no verbo aqui, esse julgamento tem um caráter mais de defensoria do que propriamente um sentido acusatório. Então, e julgará le'amim, muitos povos, ve'kitetu. O verbo é katat, né? Você tem um dagish forte ali no tal, o primeiro tal, são dois tal aí. Então é um pio. Katat significa despedaçar, significa moer, talvez. Interessante, esse verbo vai aparecer lá em 2 Reis 18, quando se fala de Neustã. Neustã, aquela serpente que foi levantada no deserto, em Números 21, e que percorreu a sua trajetória até chegar lá no tempo dos reis, e em 2 Reis 18 ela é destruída, ela é moída. Esse é o verbo que é empregado lá, quer dizer, o mito se vai, a lenda se vai, e até mesmo aí alguns aspectos talvez bastante comprometedores da fé. Né? Então o verbo katat, e destruirão, então moerão, harbotam, heref, é o substantivo conhecido, então harbotam são as suas, heref é a espada, então as suas espadas, leitim, itim é o plural de et. Et se escreve exatamente assim, é um aleph,
e tal, e um serê debaixo, como se fosse sinal do objeto direto. Mas aqui é substantivo. Raramente usado é o substantivo. Esse é traduzido normalmente por arado. Mas ele aparece, por exemplo, lá na história de Eliseu, quando os estudantes querem construir um mini seminário e vão cortar árvores e cai no Jordão. Esse é o substantivo lá. Quer dizer, arado não é bem próprio para cortar árvores, quer dizer, então mais indicado seja machado. A ideia de tanto arado quanto machado dá a ideia de, evidente, que é um contraposto. Espadas são transformadas em um instrumento agrícola aqui. Então, remoerão as suas espadas ou então para transformá-los em machados. Agora, ve hanitoteihem, hanitá significa lança, então, e as suas lanças, lemasmerot, masmerá significa podadeira, algo que se usa para podar qualquer instrumento, um tipo de tesoura, né? E aqui é o plural, em podadeiras, lo issa goi el goi herb, não levantará nação, espada contra nação, velo ilmedu or milchama, ilmedu vem do verbo lamatos, que significa aprender, e aqui ilmedu é simplesmente o imperfeito, terceira pessoa do plural. E aprender aqui. Diferente do aprender lá em cima, aqui é um aprender por experiência, aprender em sala de aula, por exemplo. Você, diferente do verbo yará lá em cima, em que é mais por um processo revelatório. Aqui. E não aprenderão mais a guerra. E o versículo 5, Beit Yaakov, Lehu, Veneliká, Beior, Yahweh. Casa de Jacó, vinde, e Neleká, de novo cortativo, do verbo halak, e andemos na luz do Senhor. É isso que faz o povo de Deus, enfim. Esse é o texto. Se a gente pudesse pensar um pouquinho sobre possibilidades do texto, um tema aí, você vê sempre um reverso que ocorre no texto. Então, talvez assim o grande reverso pode ser algo pelo qual você pode abordar esse texto, né? E como é o primeiro domingo no Advento, é o primeiro domingo do ano da igreja, então a igreja começa a celebrar o Ano Novo, e o Ano Novo tem a perspectiva de algo também em que se vive uma vida, aguarda-se uma vida melhor, né? Vive-se na perspectiva daquele que vem, aquele que se encarna. E essa expectativa abre, então, um leque de esperança que começa com a vinda de Cristo e vai, evidentemente, terminar com a sua segunda vinda. E o texto ressalta aqui o aspecto do monte, né? O povo de Deus está familiarizado com essa expressão, né? Esse caráter geográfico do monte. O monte, lá tudo começou no monte, o Monte Sinai, onde Israel recebe o decálogo diretamente do Senhor. Depois vem o Monte Moriá, em que ocorre o episódio de Abraão e Isaac, né? E a ênfase do nosso texto aqui é o Monte Sião. E o Monte Sião é o lugar da habitação de Deus, o lugar do templo, para onde os povos e nações subirão como águas. Veja a universalidade, não é exclusivo de Israel. A Torá, a habitação de Deus, é para todos os povos, todas as nações, não é? E elas virão como água, subirão o monte. Por quê? Porque elas não vêm por si. É Deus quem traz, é Deus quem as conduz. Você tem um milagre aqui. Não é? Águas não correm para cima normalmente. Não é? O Senhor julga as nações, mas esse julgamento deve ser lembrado que é um julgamento que vai resultar em paz. E a palavra paz está aí metaforicamente levada pela destruição das armas que, enfim, predominam na existência do mundo e que só é terminada com a intervenção divina. E talvez uma conclusão final poderia ser apenas no Cristo que se encarna, há esse grande reverso
para Israel, o reverso para as nações, o reverso também para nós que vivemos, enfim, na perspectiva da grande e final restauração. Então é isso. Obrigado.